Já vê aqui ao meu lado o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. A Débora Bergamasco vai se juntar a gente para participar dessa entrevista, assim como o Pedro Venceslau, que fez o contato com o senhor. Governador, primeiro de tudo, boa tarde, bem-vindo aqui aos estúdios do 360. E pergunto, primeiro, o senhor tem sido responsável, em nome do governo estadual, pelas ações de enfrentamento a essa situação da Cracolândia. Primeira pergunta, o governo do estado soube previamente e chancelou, concordou com essa atitude da Prefeitura de São Paulo, ou só depois que as grades foram instaladas é que vocês souberam do que estava acontecendo? Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Excelente oportunidade de a gente esclarecer. Existe um grupo de trabalho na área social, na área de saúde, na área de segurança do governo do estado e da Prefeitura. Todas as ações ali da cena aberta de uso, que é como nós chamamos a conhecida Cracolândia, a gente evita utilizar esse nome porque associa a um parque de diversões. E aquelas pessoas, na verdade, não estão lá para se divertir, estão numa situação de vulnerabilidade. Portanto, existem reuniões semanais dessas três secretarias juntando o município e o estado. Aliás, uma situação inédita ao longo dos últimos 30 anos, onde a gente nunca viu essa sinergia. O governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes. Eu mesmo participo. Daqui a pouquinho eu saio daqui e vou participar da reunião de segurança, inclusive para a gente começar a fazer avaliações em relação a essa colocação das grades. E as grades, Yuri, são mais uma ação entre muitas ações que a gente vem realizando ali, Prefeitura e Governo do Estado. Vou ter a oportunidade de contar um pouquinho para vocês, mas claro, o Governo do Estado e a Prefeitura em sinergia sabia exatamente como seria a colocação das grades e a ação com essas grades. Passar para você, Débora. Opa, isso, depois o Pedro obrigada. Vice-governador, um prazer falar contigo. Débora Bergamasco falando diretamente aqui de Brasília. A gente sabe que esse fluxo de pessoas, ele é móvel, né? Então, eu gostaria de saber especificamente sobre as grades, se as grades vão acompanhar o fluxo de pessoas, ou seja, eles saem dessas ruas específicas, vão para outro lugar, as grades seguem e de que maneira também elas podem ajudar a expor o traficante. Débora, as ações que nós e a Prefeitura e o Estado vêm realizando na região central da cidade de São Paulo já tem transformado o centro. Quem frequenta o centro, quem foi o comerciante ali da Santa Efigênia, da Rua das Motos, já percebe nos últimos 8 meses, principalmente, uma diferença muito grande. E os dados mostram isso. Roubos, nós tivemos uma redução, Yuri, de 45% se a gente comparar com o mesmo período lá do ano de 2022, antes da gestão Tarcísio assumir e ter essa parceria com o prefeito Ricardo Nunes. Então, a gente já tem muitos números que mostram que nós estamos no caminho certo. A colocação da grade é mais uma dessas ações. Ela tem como objetivo criar um corredor de saúde. Aliás, eu até mandei imagens ontem, a gente já utilizou esse corredor de saúde socorrendo um usuário que estava num estado crítico e precisava da ambulância, que teve um acesso fácil para chegar até lá. As equipes de saúde abordaram esse usuário que estava numa situação muito difícil e esse é o foco principal, facilitar a chegada das nossas ambulâncias, das nossas equipes do Hub, que é o Hub de cuidado com crack e outras drogas, que atende também os usuários, a abordagem das nossas equipes sociais da Prefeitura, a abordagem da equipe de saúde da Prefeitura. Essa é a principal função da grade. Ela chama atenção e às vezes eu fico até imaginando por que ela chama tão atenção. Como disse o nosso repórter aqui, é utilizada em shows, a grade é utilizada também em eventos, é utilizada ali na frente da Prefeitura, a gente tem essas grades. Ela simplesmente garante a segurança dos usuários e das nossas viaturas, né, de serviços para que ela possa passar e acessar para fazer um socorro àquelas pessoas. Governador, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para também fazer uma pergunta. Afinal de contas, foi o Pedro quem viabilizou o contato e a sua presença aqui no estúdio. Pedro Venceslau. Governador, como a Débora falou, o fluxo da Cracolândia ele pode se mover dependendo de ações do poder público. Eu queria saber como é que o fluxo lá recebeu a questão das grades, se eles aceitaram essa novidade ali na região e reforçar uma parte da pergunta da Débora, se essa novidade também ajuda a expor os traficantes, porque bem na frente ali do fluxo tem a Guarda Civil Metropolitana e muitas câmeras que filmam ali aquela região. Olha, primeiro que a região onde está nossa cena aberta de uso hoje na Rua dos Protestantes é a mesma onde eles estavam antes da implantação das grades. Nada mudou, mas existe uma ação grande da Polícia Civil. Só ali, Pedro, nós já prendemos 140 traficantes que nós tiramos lá de dentro da cena aberta de uso, com uma grande diferença, com imagens que mostravam a ação, o que garantiu que as prisões fossem efetivas, ou seja, que eles permanecessem presos. A gente tinha ações no passado que não tinham
teriam essa elaboração do inquérito bem feito pela Polícia Civil para garantir que a Justiça faria com que eles permanecessem presos. Hoje a gente já conseguiu mais sucesso em relação a isso e nós temos câmeras lá instaladas, sim, que acompanham, inclusive, a questão do fluxo e elas são utilizadas hoje pela inteligência da Polícia Civil. Recentemente, a gente viu uma operação, inclusive, em pensões. Uma outra ação que nós fizemos foi fechar 6 ferro-velhos ali na região que foram identificados como receptadores de materiais roubados. E a nova lei de zoneamento da Prefeitura agora impede novos ferro-velhos de abrirem ali na região central. Como eu disse, a gente vem fazendo uma série de ações de saúde, de cuidados sociais e agora as grades, elas complementam isso com uma ação para a saúde e para o social facilitada. Governador, o senhor tem falado muito dessa integração com a Prefeitura e o prefeito Ricardo Nunes é candidato à reeleição. 2 perguntas nesse mesmo contexto. O quanto estas ações na Cracolândia, neste momento, fazer essas grades e sejam lá quais forem as ações, o quanto elas têm a ver com o calendário eleitoral em ajudar o prefeito numa campanha em que a Cracolândia, como em várias outras campanhas, vai ser um tema de debate, de questionamento de como tem sido enfrentada a sua situação e o quanto essa ênfase em questões de segurança pública se casa com o provável nome do coronel Ricardo Mello Araújo para ser o candidato a vice. E ouvi-lo também, se esse é de fato o melhor candidato a vice para a Prefeitura de São Paulo. Yuri, a situação da Cracolândia de 30 anos não tem solução mágica. As grades são mais uma ação num conjunto de ações da Prefeitura de Estado. Veja bem, 14 mil pessoas da região central já foram acolhidas pelo Hub e encaminhadas para tratamento em comunidades terapêuticas ou em hospitais especializados. É nisso que a gente acredita, nesse acolhimento, numa jornada de cuidados construída para cada pessoa, onde se o objetivo é que ela possa ser atendida num CAPS, ela é direcionada para os CAPS da Prefeitura ou para as comunidades terapêuticas, para os nossos hospitais especializados, o apoio social, o PAT, que depois dessa jornada o cidadão pode ter uma oportunidade de se qualificar e nós já temos milhares de resultados em relação a isso. Se você comparar o número de internados hoje, comparar isso com 2022, você vai ver um crescimento de no mínimo 40 vezes em relação aos usuários encaminhados para tratamento. Então a gente acredita nisso, a situação da grade não tem absolutamente nada a ver com o calendário eleitoral, a gente tem trabalhado muito duro, ela está chamando a atenção, que eu acho positivo, porque a gente tem a oportunidade de poder dividir com vocês que estão nos acompanhando as várias ações realizadas aí, 3 novas companhias da polícia, também a ampliação do número de vagas em comunidades terapêuticas. Então, para nós, a grade é apenas uma ação e é bom também deixar claro, ela continuará sendo monitorada para ver se o objetivo da grade, que é facilitar o trabalho das equipes de saúde e do social, estão sendo atingidos. A gente não tem compromisso nenhum com o erro. A gente acompanha cada ação e depois vai corrigindo se necessário. A Débora vai ter mais uma pergunta, né? Vamos lá, Débora. Faltou ele falar do vice aqui, Débora, mas pergunta depois a gente deixa pro fim. Isso que eu ia perguntar. Talvez eu não tenha entendido, mas eu gostaria de saber, então, assim, explicitamente, qual é a sua opinião sobre essa indicação de Jair Bolsonaro a vice como candidato, pré-candidato como vice, na chapa do prefeito Ricardo Nunes. Eu estou falando do nome de Ricardo Araújo. Bom, nós temos, na verdade, o coronel indicado pelo Bolsonaro. Eu fui prefeito por duas vezes em São José dos Campos e passei por esse processo também da escolha do vice-prefeito. É importante que esse nome tenha um conforto por parte de todos os partidos e o Ricardo Nunes tem construído isso muito bem, tem conversado com os partidos. Aliás, esse teria sido o motivo pelo qual ele já não tinha tomado essa decisão anteriormente. Claro que sempre vai existir um partido que pode entender por um outro caminho. O ideal, na verdade, nas cidades, não só em São Paulo, é que a mesma aliança que nós temos no governo do Estado de São Paulo se reproduza nas cidades. É claro que isso não acontece na prática e às vezes a gente tem alianças diferentes do governo do Estado. Mas o governador Tarcísio também tem participado ativamente e o Ricardo Nunes está mais confortável nessa escolha, até porque ela já tem aval da maior parte dos partidos que estão compondo a aliança dele. Então, por conta de tudo isso e, claro, por conta do meu partido, o PSD, já ter se manifestado a favor dessa dupla de Ricardo Nunes e do nosso coronel de vice. Quer dizer, faltou a União Brasil que é o que ainda está para ser convencido, é isso? Mas as habilidades políticas do Ricardo Nunes com certeza farão com que as coisas se ajeitem. Acho que tem muita gente a favor da escolha do nome e tenho certeza que vai construir essa decisão conjunta. Pedro Venceslau, para fazer a última pergunta aqui para o vice-governador Felício Ramute.
Vice-governador, eu queria saber o que o senhor acha da ideia da internação compulsória, se ela funciona e ela pode ser uma estratégia para tirar os dependentes químicos da região ou não. Pedro, ao longo dos últimos anos a gente viu aquela situação do centro ter até 4.000 usuários. Hoje, na parte da manhã, aliás, nós contamos e divulgamos as contagens semanalmente, por volta de 200 usuários. Na parte da tarde isso cresce um pouco, entre 300 e 400, e à noite ainda um número maior de 800 usuários. A gente entende que há muito por fazer. Aquilo que a gente fez na parte da manhã, a gente precisa também na parte da tarde reproduzir à noite, para evitar esse uso desse usuário ocasional que tem utilizado aquela região. E a gente divide muito bem o tipo de usuário que está lá dentro. Nós já mapeamos, por exemplo, entre 100 e 120 usuários que tem uma situação mais crítica, está tendo uma atenção mais especial das equipes de saúde. Então a gente entende que não é o momento de se falar sobre internação compulsória. Tem muito para ser feito, nós evoluímos muito, os números mostram isso, seja da segurança, de internações, os números das abordagens sociais. A Polícia Militar hoje na região central é treinada para abordar as pessoas ali na região central e encaminhá-los para o hub voluntariamente, e todos os dias 20 usuários aceitam esse convite das nossas equipes e se encaminham para o hub para cuidados. E a Polícia Militar, de 3 a 4 usuários nessas abordagens, também voluntariamente seguem para tratamento. O que a gente precisa evitar nesse caso é esse influxo. Muita gente vem de outras regiões do estado, até do país, né, também, e procuram o centro da cidade de São Paulo para consumir drogas e comprar drogas. É isso que tem que mudar, por isso que São Paulo está trabalhando para ser a cidade, no centro da cidade, que a gente tem um monitoramento bastante eficiente, a segurança e a assistência para aqueles que precisam. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, agradeço demais a oportunidade de explicar para nós essa medida e várias outras medidas, falar um pouquinho de política também. Portas sempre abertas aqui, eu e Débora Bergamasco agradecemos. Vou jogar para a Débora para tocar aqui, mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Yuri. Obrigado. Obrigado. Débora, Obrigada, contigo. vice-governador.